Gente, muito bom, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu já convido aí a igreja, cada um de vocês a abrir sua Bíblia, lá em Atos capítulo 9, versículos 10 ao 18. Atos capítulo 9, do 10 ao 18, dos versos 10 ao 18. E aí, mantendo ainda esse clima de missões, a gente vai refletir um pouco aqui sobre algumas lições, alguns princípios para aqueles que desejam ser usado por Deus. A gente ouviu aqui, desde o Bernardo, né, que foi um instrumento usado por Deus para testemunhar, para, enfim, trazer essa notícia ao nosso coração. Também ouvimos esses testemunhos de dois missionários aí que tiveram essa oportunidade de participar do Projeto Vida. E talvez você, jovem, adulto ou idoso, enfim, tenha esse desejo de ser usado por Deus, de ficar disponível para Deus, para que Ele use a sua vida, e talvez você sinta um pouco de receio ainda, ou talvez você ache, como o próprio Henry destacou bem, que missão, né, missionária é só para aquelas pessoas que saem do seu local de origem e vão para uma outra cidade, para um outro país, enfim. Não. Missão e missões é para todos nós, é uma convocação para toda a igreja. Se hoje você é salvo em Cristo Jesus, você também tem um chamado missionário. Claro que para alguns são chamados bem específicos, mas para outros não. A gente entende que qualquer lugar é um campo missionário, qualquer lugar que ainda não está ali a luz de Jesus, a presença de Jesus, é um campo missionário. E Atos 9, dos versículos 10 em diante, vai dizer o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Eu fico imaginando aqui o desespero e a angústia de Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. É interessante que os dois momentos que Ananias é citado aqui no Novo Testamento, e obviamente no Antigo, né? Ou seja, na Bíblia toda, é só aqui. E lá em Atos 22, quando Paulo vai contar o testemunho de conversão dele, e obviamente ele vai lembrar de Ananias, que foi uma pessoa extremamente importante nesse momento de conversão de Paulo. Em nenhum outro momento você vai ouvir falar sobre essa pessoa chamada Ananias. Mas aqui, só aqui, basicamente a biografia dele que nós temos acesso, a gente tem aqui, em Atos 9, e como eu já falei, Atos 22, quando Paulo repete essa mesma história. E é interessante observar que, com base nisso, a gente entende que não precisa, para a gente ser usado por Deus, não precisamos necessariamente ser conhecido, ter um nome famoso. Não, basta apenas seguir alguns princípios que a gente vai extrair dessa breve biografia da vida de Ananias e aplicar na nossa vida, que com certeza
você será usado por Deus. E o primeiro princípio que nós conseguimos observar aqui e que chama a minha atenção, é que o autor aqui, Lucas, vai chamar Ananias de discípulo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E é interessante observar aqui nessa palavra discípulo, porque não era qualquer pessoa que recebia esse título de discípulo. No original, a palavra usada aqui é matetes. E matetes, basicamente, era uma palavra usada para aquela pessoa que cultivava um relacionamento com o seu mestre. Um aluno que cultivava um relacionamento com o seu professor. E quando Lucas se dirige a Ananias como discípulo, nós podemos tranquilamente afirmar que esse Ananias cultivava um relacionamento com seu mestre. E quem era seu mestre? Jesus. Da mesma forma como eu não posso ser chamado de médico, porque eu não sou formado em medicina, certo? No máximo é um teólogo orelha seca. Mas médico eu não posso ser chamado, porque eu não sou formado em medicina. Da mesma forma, para que Ananias fosse chamado de discípulo, ele precisava obrigatoriamente ter uma vida de relacionamento com seu mestre. Esse título, e vindo principalmente de Lucas, com certeza Lucas teve todo o cuidado aqui para usar essa palavra para se referenciar a Ananias. Ananias era um discípulo, havia um discípulo em Damasco. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha um relacionamento próximo com o Senhor Jesus. E aqui eu tiro a primeira lição para a nossa vida, para você, para a minha vida, para a nossa vida. Você que deseja ser usado por Deus, você que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, cultive um relacionamento com o seu mestre. Cultive uma vida de comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Porque é a partir desse relacionamento que nosso coração vai se tornar sensível para perceber as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Qual mestre você tem se relacionado hoje? Com qual mestre? Quem é seu professor? Hoje, infelizmente, a gente se depara com muitas concorrências. Muitas vezes as redes sociais passam a ser o nosso mestre. Tamanho é o tempo que a gente dedica a isso, ele se transforma no nosso mestre. Todas as vezes que a gente se dedica um tempo exagerado a uma coisa, naquele momento, aquilo ali que está tomando nosso tempo, exageradamente, ele passa a ser o nosso mestre. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas você que deseja ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus, mantenha um relacionamento autêntico com Jesus. Cultive essa comunhão com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você será usado por Deus. Eu tenho certeza. E você talvez não vai ter a mesma oportunidade que os demais aqui de testemunhar, mas enfim, se você for lá na escola de missões, com certeza, tá? Então já vai um jabá aí do Projeto Vida. Em julho provavelmente vai ter uma escola de missões. Se você sentir no coração, por favor, acione ali a Letícia e o Henry, e com certeza eles vão instruir vocês aí como que é o processo. Mas eu tenho certeza, se você viver uma vida de cultivo, de relacionamento com Jesus, esse vai ser o primeiro passo para você ser usado por Deus. A segunda lição que eu extraio desse capítulo aqui, dessa breve biografia da vida de Ananias, está ali na parte final do versículo 10, que quando o Senhor chama Ananias e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei você, mas quando eu ouço essa expressão, eis-me aqui, Senhor, eu lembro de muitos nomes conhecidos da Bíblia. Samuel, por exemplo. Eis-me aqui, Senhor. Isaías, eis-me aqui. Moisés e tantos outros também responderam ao Senhor quando eles receberam o seu chamado, quando eles receberam a sua missão. Eles disseram: eis-me aqui, Senhor.
E vai chegar um momento que Deus vai te chamar: ei, quero te usar. Quero usar a sua vida como instrumento de transformação. E qual vai ser a sua resposta? E essa expressão eis-me aqui também representa a ideia de disponibilidade. De a gente estar disponível para ser usado por Deus. E esse é um segundo princípio que eu trago para a minha vida. Esteja disponível. Esteja atento às oportunidades e responda: eis-me aqui. Esteja disponível. Deus vai te chamar, Deus vai querer usar a tua vida. Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou, e Deus também quer usar a tua vida para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas também desfrutem dessa mesma graça, dessa mesma experiência de transformação. Então, esteja disponível. Eis-me aqui, Senhor. E a terceira lição que eu aprendo aqui dessa biografia de Ananias é a ousadia. Seja ousado. Mas é interessante porque quando Ananias é informado da sua missão, lá no versículo 13, ele tem uma certa resistência. E ele fica com medo. E quem não ficaria com medo? O medo, inclusive o Henry exemplificou muito bem aqui, né? Ali ele estava com medo, ele estava ali na tenda do aconselhamento, e já vivi muito isso, também tive esse privilégio, e também tive muito medo, e essa resistência da nossa parte é muito natural. Isso não significa que você é uma pessoa de pouca fé, não significa que você não crê em Jesus, não significa que você não é um crente fervoroso. É que é na nossa natureza se deparar com uma situação que para nós parece impossível, e a gente falar: opa, espera aí, não quero isso não, estou com medo, estou com receio, estou preocupado, talvez eu não dê conta, talvez eu vou passar vergonha, não sei o que vai acontecer comigo. Eu lembro uma vez em Curitiba, e eu estava numa época assim, realmente 200 por hora, assim, estava querendo evangelizar todo mundo. Aí eu trabalhava na editora Luz e Vida. Eu lembro que eu já tinha vivenciado uma experiência no Projeto Vida também, inclusive, e ali eu pude entender o meu chamado, a minha vocação e tudo mais. Mas aí eu fui embora para Curitiba, comecei a trabalhar. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho, já era mais 6 horas, 6:30 da noite, estava escuro, descendo uma avenida, lá no centro de Curitiba. Aí tinha um terreno assim, abandonado, e tinha uma galerinha lá, fazendo seus rituais, né? Fumando seu cigarrinho e tal, fazendo todas aquelas coisas ali, bebendo. E eu passei por eles e voltei. Aí eu fui lá com eles, subi lá com eles na rodinha deles, mandei todo mundo dar a mão para o outro, fizemos uma rodinha lá e eu orei por eles. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei se eu faria isso hoje novamente, porque aí eu pensaria no Caleb, na Carla, né? Acho que eu prezaria pela minha vida um pouco mais. Mas é interessante que naquele momento que eu tive uma ação de ousadia, e claro que essa ousadia que foi gerada em mim, não foi por mim mesmo, mas foi pelo Espírito Santo, foi porque eu estava disponível, eu queria ser usado por Deus, eu estava ali cultivando uma vida com o meu mestre, eu estava disponível, eu queria ser usado, e Deus me deu uma oportunidade, e o Espírito Santo me direcionou a isso. Eu subi naquele terreno abandonado ali, e eu acho que tinha mais 5, 6 pessoas, e eu fiz a rodinha, cada um deu a mão, aí eu orei por eles, aí começaram a abrir o coração. Eu conheço a Bola de Neve e tal, né? Aí eu falei: legal, vai lá na Bola de Neve. Na época eu frequentava também a Bola de Neve lá em Curitiba, e enfim, uma oportunidade de ter semeado a palavra de Deus ali. Eu não os vi mais,
Eu não conheço, nem sei o nome deles, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma. E eu sempre penso assim quando eu estou para evangelizar alguém, porque eu penso assim, olha, se fosse por mim eu não iria, mas é pela palavra de Deus. Eu não tenho poder para transformar ninguém, mas o Espírito Santo tem. Então eu não vou passar vergonha. Eu vou obedecer aquilo que o Espírito Santo está me direcionando e vou deixar que Ele assuma o resto. Porque a palavra de Deus nos ensina que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, essa palavra ousadia não estava inicialmente nos planos de Ananias. Ele vai responder assim, no versículo 13: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre o Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora pensa comigo, se Ananias fosse resistente até o final, se Ananias olhasse para aquela situação e falava assim, jamais, estou fora, né? Algumas expressões aí, estou carpindo mato, estou saindo fora. Será que nós conheceríamos Paulo como nós conhecemos ele hoje? Com certeza, eu não duvido disso, de que Deus já tinha um plano para o apóstolo Paulo, para Saulo, que se tornou Paulo depois. Então o plano dele ia se cumprir. Mas Ananias com certeza ia se arrepender por todo o restante da sua vida, por não ter perdido o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho um sonho assim no meu coração. Uma vez na PIB de Curitiba, a gente participava de um retiro da família, e eu vi um testemunho de uma mulher simples assim, aparentemente calada na dela, e ela contou o testemunho de uma pessoa que ela evangelizou. Ela levou essa pessoa à igreja e depois se tornou um pastor da PIB, e hoje atua ali no colegiado de pastores da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu ouvi aquilo ali e falei, poxa, eu quero um dia viver isso. Eu não sei se as pessoas que eu tive a oportunidade de evangelizar, né, no tempo de Projeto Vida, ou até mesmo nos dias de hoje, aquelas pessoas que passam pontualmente na nossa vida, a gente lança uma semente ali, eu não sei o que aconteceu com elas. Pode ser que alguns viraram missionários, pastores, outros mudaram de vida, restauraram os seus casamentos. Eu não sei, mas eu olhei para aquele testemunho daquela mulher e pensei assim, poxa Deus, eu queria ter um privilégio um dia de poder evangelizar alguém, poder acompanhar essa pessoa e quem sabe um dia ela ser um pregador da tua palavra. Que legal seria, que privilégio seria. E olhando para a vida de Ananias, ele teve também esse privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus e poder ser um instrumento na vida não de qualquer pessoa, mas na vida do apóstolo Paulo. Esse homem de Deus que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Que nem precisa descrever aqui o papel dele na história da igreja, porque todos nós conhecemos. Mas que privilégio Ananias teve. E você também tem esse privilégio de ser usado por Deus.
de viver essa experiência extraordinária, de poder levar uma pessoa aos pés de Jesus e ver aquela pessoa ser transformada e ser usada nas mãos de Deus.